Vamos ler na Bíblia, onde a gente encontra essa passagem do encontro de Saulo até então com nosso Senhor Jesus. Está em Atos capítulo 9, se você puder pegar a sua Bíblia. Eu não tenho projetado, porque justamente o texto é muito longo e seria vários slides, e eu senti a gente ler na Bíblia. Está aí projetado para você o capítulo 9 de Atos, do versículo 1 até... A gente vai passar um pouquinho, eu vou até o versículo 19, e eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, para que a gente pudesse ver o contexto dessa passagem, o que vem a seguir logo a esse episódio tão importante, que é o encontro de Saulo com o Senhor Jesus. Verso de número 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens que o levavam pela mão até Damasco, e os homens os levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Como eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, a gente vai voltar aqui em alguns versículos, logo após esse versículo 19. Hoje a gente vai falar sobre a vida desse homem, como uma vida pode impactar muito uma nação. A gente vai falar hoje sobre uma coisa que é corriqueira na igreja, a gente menciona, a gente fala, o pastor mencionou, mas pouca gente entende. E meu desejo é que a partir de hoje você possa entender mais o que significa conversão. A gente fala assim: fulano se converteu, a conversão de Saulo. Mas a verdade é que quando a gente para observar, a conversão é algo complexo, é algo que precisa ser bem definido, para que não haja as confusões e as dúvidas que muitas vezes acontecem no nosso meio. Então meu desejo é que saia daqui hoje com um entendimento bem maior e que você também possa avaliar a sua vida. Estou eu realmente convertido? A chamada desse homem é uma chamada muito interessante. Você viu o episódio que é bem parecido com a de Moisés. Porque ambos eles, tanto Moisés como Saulo, não buscavam a Deus. Você pode ver a história de Moisés, pode ver a história de Saulo. Eles não estavam assim, sedentos por Deus, embora sabiam que Deus existia, tinham um zelo por Deus. Mas a verdade, Deus estava em busca deles. A gente vê também uma semelhança
no encontro que cada um teve com Deus. Moisés teve um encontro através de uma sarça ardente em fogo, né? A presença de Deus manifesta ali daquela forma. E no caso de Saulo, e bem interessante como essa série está colocando, né? A gente, ao ler aqui, a gente não vê a figura de Jesus dentro da luz, mas muito interessante a forma que eles colocaram, mas a semelhança é muito grande. E mostra também uma outra semelhança. Ambos foram chamados para uma missão muito importante, para algo impactante diante da nação. Eu gosto de pensar assim, porque quando Deus tem um plano específico para fazer, Ele tem um chamado específico para fazer também. Quando Deus tem algo grande para realizar, o chamado que Ele faz na vida da pessoa também é grande, é poderoso. E tanto um como o outro foram realmente pessoas que tiveram um encontro sobrenatural com Deus. Como é que foi seu encontro com Deus? Foi sobrenatural? É o tamanho da missão que Deus tem para você. A missão que Deus tinha para esses homens era algo realmente muito importante. E por isso o chamado deles foi de forma extraordinária. Ambos foram chamados para libertar um povo. No caso de Saulo, a gente vê claramente nas palavras de Deus através de Ananias, que ele foi escolhido e ele ia ser um pregador no meio dos gentios, coisa que até então não estava acontecendo. O movimento de Pentecoste trouxe o poder de Deus e eles estavam até então pregando entre eles, e em alguns momentos esporádicos, como foi o caso de Filipe, sentiu de ir para Samaria pregar também para aquelas pessoas, mas essa ideia agora relativamente grande do mover de Deus foi específica na vida de Saulo. Deus falou: esse vai ser o pregador no meio dos gentios. Então, algo extremamente semelhante a Moisés, que foi um libertador, e Saulo, o grande libertador. Então, vamos falar de conversão hoje. E eu quero que você entenda que são muito mais do que 5 características. A razão que eu escolhi 5 características, porque elas estão nesse texto que a gente acabou de ler, com exceção de alguns versículos que eu não mencionei. Mas existem características claras que mostram que uma pessoa foi convertida. A gente fala assim: fulano aceitou Jesus, está na igreja, ela se converteu. Bem, aceitar Jesus, sem dúvida, é um dos passos de alguém que se converteu. É impossível você se converter se você não aceitar Jesus. Então você primeiro precisa aceitar Jesus. Alguém diz assim: fulano foi batizado. E batismo, sem dúvida, a pessoa se converteu. Claro, o batismo, ele é uma evidência pública de alguém que se converteu, ou que alguém que entregou o seu coração para Jesus. É uma forma de você dizer para todas as pessoas: olha, eu estou aqui dizendo para vocês que eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e Salvador, que Ele morreu pelos meus pecados, e assim como Ele morreu, eu também estou entregando a minha vida para Ele, e vou sair desse batistério agora uma nova criatura, perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas não é tudo. Se a gente dissesse: essas são as evidências de alguém que está convertido, a gente perderia tantos outros sinais que a Bíblia mostra de alguém que verdadeiramente se converteu. E isso é importante porque no meio evangélico, no meio da igreja, eu não me refiro só à nossa igreja, há muitas pessoas que não entendem isso, tanto da igreja quanto os que estão lá fora, e por causa disso faz uma confusão tremenda. Eles começam a dizer: olha, fulano de tal é convertido, é crente, está na igreja lá e a vida dele ainda está assim. Na verdade, nem todos os evidências, características ou os frutos do arrependimento ainda estão na vida dele. E a gente vê que é um processo. Para salvação, irmãos, é muito simples. A Bíblia diz que o que a gente tem que fazer? Crer no nosso coração e confessar com a nossa boca. A pessoa pode ser salva simplesmente por crer em Jesus e confessar. Mas não necessariamente ela se converteu completamente. Ela se converteu em todos os aspectos que a vida dela precisa. E a prova disso é o ladrão na cruz. A gente vê que ele creu em Jesus. Ele foi salvo. Mas não houve tempo de haver conversão na vida dele, como a gente vai ver na vida de Paulo. Ele estava prestes a morrer e logo depois morreu. Mas ele foi salvo, sim ou não? Claro que foi. Ele está no céu. Jesus falou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, a ideia de entender salvação e conversão, embora fazem parte um com o outro, não necessariamente é a mesma coisa. A gente pode estar falando, a pessoa se converteu, incluindo que ela se salvou, mas pode dizer, ela está salva, sem necessariamente estar totalmente convertida. Porque são áreas da nossa vida que precisam de converter-se. E o que é conversão? Quando a gente fala conversão, o que a gente está querendo dizer com isso?
Conversão é o que a gente vê muitas vezes nas provas que a gente faz, por exemplo, de motorista. Uma pessoa que vai dirigindo no sentido X, faz uma conversão. Quando vocês fizeram uma prova e leram isso lá, né? Faz uma conversão. Quem fez prova recente está todo rindo, porque viu isso lá, né? Conversão aqui, quem se converteu? Você se converteu. Você converteu o seu carro, o seu veículo, ao sentido X, direita, esquerda. Então, converter-se literalmente significa isso. Você está indo numa direção e você o quê? Muda. No nosso contexto cristão, a gente diz o seguinte, que a gente estava indo em uma direção e a gente deu uma volta de 180 graus, dando uma ideia de que uma mudança radical. Então, a pessoa que se converte, é importante, é uma pessoa que está em processo ou fazendo essa conversão, essa mudança na vida dela. Embora isso não é a salvação, mas faz parte da salvação. É interessante que Deus, eu fico pensando, quando Ele nos salva, Ele nos permite ficar nesse mundo, Ele quer que a gente se converta. Você foi salvo e ainda está aqui, Deus não te levou? Deus quer que você se converta. Na igreja, estamos falando para a igreja nossa, mas em toda a igreja, está cheia de pessoas salvas, mas não totalmente convertidas. E isso tem gerado um problema enorme no mundo. Porque as pessoas, como nós temos falado aqui, têm olhado para nós. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E é interessante, esses dias eu estava com um grupo de brasileiros, e a gente gosta de brincar muito, quem me conhece sabe que eu gosto de brincar muito, e eu falei assim, estávamos comendo, e tinha muita comida, e eu falei, a brincadeira que a gente fala, nossa, crente não bebe, mas come que é uma bênção. E quando você brincar assim, né? Uma pessoa que estava no meio falou assim, não bebe? Não bebe? Bebe sim. Eu olhei para ele, eu senti que eu precisava de falar alguma coisa, e eu usei essa expressão, mas usando o contexto que eu estou falando, eu falei assim, olha, de verdade, um crente de verdade, já não bebe mais, porque ele mudou de vida, a vida dele foi transformada, e eu não estou dizendo que ele é salvo, não estou dizendo que ele não é salvo, estou dizendo que houve uma conversão na vida dele. Então hoje eu quero falar sobre isso, eu quero que, quando o pastor me deu a oportunidade, o texto era esse, era baseado nisso, eu falei, o que eu posso tirar desse texto? O que eu posso ensinar à igreja hoje? E meu estilo de pregar é esse, eu não sou o pastor das piruetas, das palavras proféticas, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar aquilo que está aqui na Bíblia, o que eu senti da parte de Deus, e de alguma forma vai edificar a igreja. E que você possa sair daqui, primeiro, avaliando a você mesmo, tendo uma consciência do que significa realmente estar nesse mundo e dizer que você é salvo, e que você agora é convertido ao cristianismo, e que você possa fazer diferença nesse mundo, porque, como a gente vai ver, o propósito que Deus fez, essa mudança na vida de Paulo, é para que ele se tornasse um testemunho poderoso. Como eu disse, o seu encontro com Jesus, a sua chamada foi algo extraordinário, porque Deus tinha algo extraordinário para fazer através da vida dele. Então, quando Deus tem algo extraordinário para fazer, Ele nos salva e Ele nos converte. Amém? Então, vamos falar das 5 características de uma pessoa convertida. Antes de eu citar elas, eu vou falar mais uma coisa, porque eu não li, mas quem está acompanhando esse episódio, semana passada a gente viu Filipe em Samaria, e lá viu um homem chamado o quê? Simão, o mago. Um homem que fazia grandes feitos e encantamentos, e iludia o povo, e dizia ele que fazia isso por causa do poder de Deus na vida dele. E a gente viu aquele episódio tremendo. Se você não assistiu, tem tudo isso disponível, assista, é maravilhoso. E ele foi exposto à verdade, que só Jesus realmente tem poder. E ali claramente a gente vê, e ele sendo batizado, ele correndo para Filipe, declarando um arrependimento. E no texto do capítulo 8, a gente vê que houve isso. Se você quiser rapidamente ver comigo, verso de número 9 do capítulo 8, diz que um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante muito tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua magia durante muito tempo. Verso 12, no entanto, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino, ou seja, a salvação, e Paulo resume o que é a salvação, que Cristo morreu, foi crucificado, ressuscitou
e nos salva. Ele ouviu essa mensagem do nome de Jesus, creram, né? Ele pregava, creram, porque eram várias pessoas, e foram batizados, tanto homens como mulheres. Aí diz, o próprio quê? Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhas, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Claramente a gente vê que esse homem creu na mensagem do Senhor Jesus. Eu não estou aqui querendo dizer, irmãos, que a gente tem que ficar olhando quem é salvo, porque isso não é trabalho nosso. A salvação é um dom de Deus. Quantos podem dizer amém? A gente tem que parar com essa ideia de falar assim, será que fulano é salvo? Isso não cabe a você, isso não cabe a mim. O próprio Jesus disse que no meio da igreja estaria tanto o joio como o trigo. O que vai identificar um ou outro é o dia do Senhor, amém? É o dia que o Senhor vai vir, e vai ter muita surpresa no céu, muitas surpresas. Pessoas que achávamos que estariam lá não vai estar, e pessoas que nós não acharíamos que estaria, vai estar, porque só o Senhor sabe quem verdadeiramente é salvo. A própria história de Simão, eu lia, relia e pensava, aí a gente vê que depois ele demonstra que o coração dele, as intenções dele, ainda eram equivocadas. Ele tentou comprar o poder de Deus, para se beneficiar daquilo. Ele tentou seduzir Pedro, e ele foi repreendido. Ele pediu que Pedro orasse, e eu terminei lendo aquela história, e falei, será que ele se arrependeu? Será que depois? Não sei. Eu não sei se mais tarde ele veio a se arrepender. Eu não sei se verdadeiramente ele está salvo, não sei. Eu quero acreditar que sim, porque Deus tem misericórdia, amém? Eu gostei da palavra de Silas Malafaia também, chamando o presidente a se arrepender. Se arrependa, tem misericórdia, tem poder de Deus para você também, até para um safado igual você, né? Tem, gente, Deus salva todos, e a gente tem que crer nisso. Então a gente não sabe, eu lia e pensava mais uma vez em Ananias e Safira, que fizeram o que fizeram, enganaram o Espírito Santo. Aparentemente parece que eles não foram salvos, porque mentiram ao Espírito Santo, e a Bíblia diz que mentir ao Espírito Santo é pecado sem perdão, e alguns interpretam que possivelmente eles não estão salvos, mas eu já vi pessoas dizendo, não sei, talvez foi um ato de Deus de misericórdia, porque eles não haviam ainda se convertido, o coração deles ainda estava ambicioso, e há várias questões aí que a gente ficaria aqui horas falando, mas para a gente, o que a gente vai aprender hoje? O que eu posso passar para vocês nessa questão da conversão? Tendo em vista que não é só crer e ser batizado, é muito mais que isso. Vamos lá, as primeiras características que eu vejo na vida de Paulo, como eu disse, não são as únicas, que mostra quando uma pessoa se converte. Converter significa literalmente mudar o caminho. Quando alguém se converte é quando o caminho dela é mudado. Na vida de Paulo é claro que o propósito, a missão da vida dele, eu li no capítulo 9, verso 1, era trazer preso as pessoas que estavam indo nessa direção que ele chama do caminho, se convertendo do judaísmo ao cristianismo e disseminando de acordo com eles essa seita, essa ideia equivocada. E Paulo, o propósito da vida dele era, eu quero prender essas pessoas e lançá-los na prisão. E em alguns casos até ser conivente com a morte deles, se assim for necessário, como foi no caso de Estevão. Então, Paulo, o propósito da vida dele era esse. A gente viu só o episódio do encontro de Saulo. Em alguns momentos eu vou dizer Saulo, em outros momentos eu vou dizer Paulo, mas do encontro dele com Jesus. Ali a gente tem o início da sua conversão. Ali a gente tem o primeiro passo da salvação deste homem. Da forma que foi colocado no vídeo, é tão interessante que você nem sabe se ele está arrependido. Você ainda vê um coração ainda num processo de aceitação dessa nova verdade. E aqui no meio está muitas pessoas assim ainda. Que você ainda está num processo. Em setembro eu vou começar um ensino, vou passar para os outros líderes de pequeno que chama Investigando o Cristianismo. Por que você pode ter certeza que Jesus é a salvação do mundo? E vai ser tremendo, porque vai ser discussões, conversa, perguntas. A minha conversão, a minha salvação se deu com questionamentos. E Deus não tem medo que você pergunte. Você pode dizer amém. Deus não está com medo das suas perguntas. Deus está preparado para você. E Ele quer te mostrar que Ele é a verdade.
Deus não está nem um pouquinho, se fizer aquela pergunta, como é que eu saio dessa? Ninguém põe Deus na parede. Como é que escapou? Ele não põe. Deus, vinde e argue-me, diz o Senhor. Vamos bater um papo. E você vai ver que ele é tremendo. No caso de Saulo, então, era esse o propósito da vida dele. E a gente vê ele ali simplesmente como assim, mas será que houve conversão na vida de Paulo? Paulo foi salvo, a gente lê o texto, ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, mas houve conversão? E a resposta é claro que sim. Porque logo após esse acontecimento, eu pedi que você mantivesse sua Bíblia aberta, você já não vê mais Paulo com essa missão de vida. Para ali. Eu não sei o que aconteceu, se ele rasgou a carta, o que ele fez, mas imediatamente Paulo falou, eu já não posso continuar nesse caminho. O meu propósito até aqui, até esse início da cidade de Damasco era aprender, mas agora acabou. Então o primeiro sinal, a primeira característica de alguém que se converte é que o caminho dela é mudado. O propósito de vida dela muda. Eu não sei qual era o seu propósito de vida até você ter um encontro com Jesus. No dia que você encontrou Jesus, você viu que ele é verdadeiro, você viu que ele é salvação, e você entregou seu coração para ele. Pergunta é, depois disso, você converteu o seu caminho, seu propósito de vida? Sinceramente, quantos vieram para esse país para ganhar muito dinheiro, ficar rico e voltar para o Brasil? Levanta a mão. Que isso? Levanta logo, vocês tudo vieram. A maioria de vocês, poucos não vieram com esse propósito. Mas essa era a nossa missão de vida. Vir para cá, ganhar dinheiro, comprar isso e aquilo. Mas no dia que você conheceu Jesus, você foi salvo, você foi impactado pelo amor de Cristo, e você teve uma opção. Eu vou continuar na missão de vida que eu tinha até aqui? Ou vou deixar que a missão de Cristo agora entre na minha vida? Paulo, ele não sabia os detalhes da sua missão de vida. Só sabia que iria ser pregador, tanto para gentios, como para judeus, e queria sofrer. Esse era o novo caminho de Paulo. Primeiro sinal, irmão, de alguém que se converte de verdade, é que a vida dela, o caminho dela é mudado. Eu citei Simão, e Simão é um grande exemplo de alguém que possivelmente aceita Jesus, até é salvo por um momento. Diz que ele foi batizado, ele creu. A gente não tem muito detalhe da vida dele, mas você vê que o caminho da vida dele, que era de enganar, de ganhar dinheiro, continua o mesmo, mesmo depois dele ter aceitado Jesus. Quantos viram isso? Mesmo depois que eles entregam o seu coração para Jesus, continua ali dentro, o que mostra que ainda ele não havia convertido o seu caminho. Há várias pessoas assim dentro da igreja, por isso que eu falei, essa mensagem vai ser esclarecedora para muita gente, que entra na igreja e fala assim, pastor, vocês pregam, mas o povo vive diferente, as pessoas lá fora agem diferente, elas ainda não estão convertidas totalmente. Não estou dizendo que elas não são salvas, mas ela ainda precisa de converter o seu caminho. O caminho dela ainda continua o caminho equivocado, o caminho do velho homem. E Deus está chamando a gente para um novo e lindo caminho. Um caminho que vai ser para fazer as obras dele agora, e não as suas. Onde as prioridades serão as deles e não as suas. Onde os benefícios serão para ele e não para você. Onde o que conta é glorificar a ele, não a nós. Há muitas pessoas que ainda não entenderam isso. E é uma luta tremenda. Romanos capítulo 12 diz o quê? Para que nós, vamos lá Romanos rapidinho, 12. Você conhece essa passagem, mas quando chegar lá, eu sabia que era aqui, só não sabia que era Romano 12. Romanos 12 diz o seguinte, eu não tenho aqui, mas eu conversava com o Filipe ali em cima, e esse texto ardia no meu coração, e dizia... Ele diz o seguinte, verso 1, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo a Deus, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, eu gosto dessa tradução, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pessoa que está convertida no seu caminho, ela fala assim, eu preciso trabalhar aqui na minha mente. O mundo, as pessoas desse mundo vivem assim, querem fazer isso com as suas vidas, mas eu tenho um novo propósito de vida. Eu não posso estar vivendo em prol, por exemplo, de ganhar dinheiro, de ficar rico, de passar a perna nos outros. Não, eu tenho que fazer o que o meu Senhor me chama para fazer. Paulo ali teve que fazer uma escolha.
Não lhe foi imposta, foi-lhe proposta. Não lhe é imposto nada, irmão, ninguém é obrigado. Às vezes as coisas vão ficar tão difíceis que você vai falar assim, é melhor ceder. E quando sabe o que eu estou falando? É melhor deixar realmente isso acontecer, porque senão não vai dar certo. Mas nada é imposto, é lhe proposto. Deus lhe propõe um novo e lindo caminho, dizendo, vem a mim. Deixa as suas cargas, o seu peso e vem para mim. Eu vou te dar um fardo suave e leve. É um novo caminho. Então a primeira característica que a gente vê é alguém que tem a sua vida redirecionada. Diga comigo, o primeiro sinal de alguém convertido é que o caminho dele muda. Amém? Qual a segunda característica de alguém? Segunda, não só o caminho, mas o caráter. Verso 1 diz que Paulo, se você ainda tem a sua Bíblia aberta, de Atos, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O que é isso? Respirar ameaças de morte. A raiva desse homem era tanta, o coração desse homem tinha tanto ódio, e era um zelo pela lei de Deus. Ele era, na verdade, um fariseu, um zeloso pela lei. Ele não estava ali simplesmente porque ele era um cara ruim, perverso. Não, ele tinha suas razões. Mas o seu coração estava cheio, impregnado disso. Esse ódio, essa maldade, desse desejo de ir e fazer com que se cumprisse aquilo que estava dentro do seu coração. A gente poderia dizer que Paulo foi salvo, e eu gostei mais uma vez do vídeo que colocou. Você viu o que Saulo fala com Jesus? Você vê ainda? Um Saulo assim meio que irado, meio querendo pegar Jesus, e ele foi para pegar Jesus. Eu acho que ele queria chegar junto de Jesus e vamos ver se você tem poder mesmo. Ele já sente logo o poder de Jesus e afasta-se. E a gente pensa que Paulo se converte, né, todo santinho. Não, irmão, quando você aceita Jesus, você ainda vem cheio da ira, da raiva, do ódio que está no seu coração. E aí um processo de transformação começa dentro do teu coração, o coração começa a se converter ao Senhor. Tem pessoas aqui que andavam com peixeira na cintura, não andava? Você era bravo, você era perigoso, mas aí o seu coração começa a se converter a Jesus. O seu caráter é transformado. Logo depois desse acontecimento aqui, a gente tem aqui um relato de Lucas, de algo que aconteceu e possivelmente tomou algum tempo. Volte comigo, por favor, para o texto. Depois que Saulo é batizado, depois que Saulo recebe o Espírito Santo, depois que as escamas caem dos seus olhos, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Vários dias. A gente lê isso como um acontecimento instantâneo, contínuo, que é algo... Paulo passou um bom tempo ali, com os discípulos em Damasco. Passou um tempo, o Espírito Santo trabalhando no caráter de Paulo. É tão interessante que quando a gente vem para Jesus, a gente vem do jeito que está. Amém? Mas Jesus não quer você do mesmo jeito. Jesus quer te transformar. Ele quer te dar o fruto do Espírito. E agora, você passa a ter uma nova identidade. Uma nova forma. A conversão, nosso caráter é mudado. Esse negócio de pessoas que falam assim, meu jeito de ser. Pau que nasce torto, morre torto. Eu não mudo não. Eu fui sempre assim, meus pais assim, é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. A vida dele acha que não pode. Irmão, Jesus transforma caráter. Amém? Transforma a sua personalidade, o seu jeito de ser, essa ira que você tem se você deixar. A pastor some? Não. Ela é sujeita ao Espírito Santo. E você já não age mais pela sua carne, pela sua natureza, pelos seus hormônios, pela sua ira. Você age pelo poder de Deus. Isso fica evidente na vida de Paulo. Paulo foi salvo, foi batizado, teve o seu caminho transformado e teve o seu caráter, a sua forma de ser diferente. Porque depois desse dia você nunca mais viu um Paulo irado, assim ao ponto de quero matar essa pessoa. Você vê um Paulo de vez em quando, ainda no começo da carreira dele, ainda meio entrando na carne de vez em quando. Quando ele discute com Barnabé, por causa de João Marcos, não vou levar esse rapaz. Esse rapaz nos deixou, esse rapaz não serve para estar conosco. Então, ainda havia alguma coisa aí desse velho Paulo. Mais tarde, quando ele escreve a Timóteo, ele pede, me envia, 1 Timóteo 4,11.
João Marco, porque me é muito útil. Então não é um processo mágico, mas irmãos, algo sobrenatural acontece com alguém que está sendo convertido pelo Senhor. O caráter dela começa a mudar. A gente tem que parar de falar que, olha, estou na igreja, isso não acontece, isso é lá para eles, não é para você. Porque a conversão de uma pessoa é um sinal para o mundo poderoso. A razão que isso é importante, que Deus está interessado não só em nos salvar, mas nos converter, é que você se torna um troféu de Deus no mundo. E as pessoas passam a olhar para você e falar assim, o que aconteceu com Saulo de Tarso? O que aconteceu com fulano que era assim, temperamental, isso e aquilo, e agora está essa pessoa mansa, humilde, diferente? E eles vão começar a questionar. E aí o sal se torna sal. A luz brilha, porque você está sendo transformado, convertido ao novo homem. Mais tarde Paulo diz o seguinte em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é que é isso? Como é que você está tão diferente? Jesus está me transformando. Eu não tenho tempo de contar o meu testemunho, e é como muitos testemunhos tem na igreja. Sei que não sou o que devo ser, mas graças a Deus, eu sou bem melhor do que eu era antes. Senão durante esses 23 anos que eu estou na igreja, muitos já teriam o olho roxo, machucados. Mudou muito, irmãos. Quem me conhece sabe, eu não tinha muita paciência. Ainda tenho de vez em quando falta de paciência, mas não pode agredir alguém fisicamente. Então muda, Jesus vai mudando, Jesus vai transformando, Jesus vai trabalhando em nós. Por quê? Porque a gente está sendo convertido. Terceira característica de alguém se converte: na conversão a pessoa quer ser parte da igreja. Amém? A pessoa pode ser salva, batizada, mas não necessariamente convertida ao ponto de entender que ela precisa da igreja. No texto que eu estava lendo com vocês, volte lá mais uma vez. Passaram alguns dias, verso 19, parte B, Paulo foi para Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é este o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levar os presos, os chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que vinham em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Imediatamente o cara falou: onde é que tem a igreja? Eu quero ir para lá, eu quero estar no meio dos irmãos. É interessante que a gente vê que os amigos de Paulo, que estavam com ele na missão até Damasco, estavam com ele até ali. Paulo tem um encontro, e o vídeo mais uma vez faz um tremendo trabalho, dando a gente essa visão, essa ideia, do que aconteceu. Paulo estava tendo a experiência, mas eles não. Que mostra que a salvação de Deus é individual. Podemos estar no mesmo lugar, o poder de Deus agindo, mas Deus está salvando uns e outros não. Uns estão sendo convencidos, outros não. Uns estão entendendo que Jesus é o Filho de Deus, e outros estão ali apenas emudecidos, espantados, assistindo, telespectadores. Mas Paulo estava tendo a sua experiência com Deus. E a gente não vê mais falar nesses amigos. A gente não sabe se eles foram, diz que eles conduziram Paulo até Damasco. Não sabemos se eles deixou, se eles continuaram com Paulo, se eles entraram com eles na sinagoga, se eles tiveram experiência, não sei. Mas uma coisa eu sei: quando Paulo é salvo, ele falou assim: eu preciso estar no meio de pessoas como eu. Eu preciso estar com pessoas que creem como eu, que acreditam como eu acredito. Irmãos, a brasa longe do fogo apaga. A importância da igreja é algo extremamente sem discussão no meio cristão. Esse movimento maligno que tem crescido nos últimos anos, dizendo que o cristão não precisa da igreja, é diabólico. É para acabar com a igreja, é para acabar com a chama. O pastor pregava uma mensagem sexta-feira, você que não estava aqui, assista. As obras dos nicolaítas, as práticas deles, que eram coisas que Deus odeia, que Jesus odeia, porque destrói o crente, destrói o principal, que é a casa do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender: a igreja é fundamental. Por que é importante? Eu coloquei assim: Deus estabeleceu a igreja para que aqui fôssemos fortalecidos, encorajados, instruídos, treinados, enviados.
Irmãos, é na igreja que Paulo falou assim, eu preciso estar num lugar onde eu preciso receber coisas novas, porque tudo que eu sei até então não serve mais para mim. Longe da igreja você não vai conseguir isso. Então uma pessoa que converte, ela fala assim, eu preciso estar no meio desse povo. Eu preciso estar com novas pessoas. Perfeitos? Não. Estou acabando de dizer que nem todo mundo aqui está convertido. Você vai chegar aqui, e é o problema de muita gente, chega na igreja e começa a olhar. Deixa eu ver se esse povo é crente de verdade. Você está entendendo hoje que estamos num processo de conversão. Uns ainda de mudança de caminho, outros de mudança de caráter. Mas todos precisam estar no mesmo lugar, na igreja. É aqui que a gente vai ser transformado. É aqui que o Espírito Santo vai dar o poder, vai dar a instrução, vai dar a palavra. E o molde do Senhor vai começando a ser implementado em nós. Paulo, eu fico pensando, possivelmente esses amigos não estavam mais na vida dele. Os que andavam com ele até então. Por quê? Porque mais tarde ele escreve em 1 Coríntios, aos irmãos de Coríntios, isso aqui. Preste atenção. Não vos enganeis. O quê? As más companhias, o quê? Corrompem os bons costumes. É importante, irmão, a pessoa passa a falar do que Jesus fez. Diz que Paulo foi para esse lugar onde estavam os crentes e começou a falar o quê? Do que Jesus fez. O primeiro lugar que você fala de Jesus é na igreja. Amém? Primeiro lugar aqui. E aí, quem é você? Cheguei agora, o que aconteceu? Isso, encontrei Jesus assim, a minha vida estava assim. E você começa, é um training. Você está sendo moldado, praticado. É aqui que você vai praticar. Aí um dia, eu me lembro de uma pessoa contando o testemunho dela, e eu não estou aqui fazendo nenhuma brincadeira com ninguém de outras religiões. Eu também fui católico, apostólico, romano. Mas é interessante que é aqui que a gente é treinado. E eu me lembro dessa pessoa contando o testemunho, o pastor acho que vai lembrar disso, subiu no púlpito e contando o testemunho e falando. Aí o guarda veio, me prendeu, aí na hora eu baixei minha cabeça e falei, nossa senhora, tira isso daqui. Aí ninguém entendeu, ele falou. Aí todo mundo da igreja riu, achou engraçado aquilo, porque ele era um novo convertido e ele estava praticando ainda com aquilo que ele sabia, que Deus agiu na vida dele. Mas o seu linguajar, a sua forma de falar ainda era de práticas antigas.
né? A gente chega na igreja e fala, eu quero rezar, e a gente que é errado isso, e daqui a pouco um irmão com muito jeitinho vai falando para a gente, vamos orar, falar com Deus, e você vai aprendendo novas, e a gente tem que tomar cuidado, que também até o cristianismo evangélico tem um linguajar próprio, e pessoas que vão chegando, o que eles estão falando? Né? E a gente precisa de cuidado. Mas o que eu estou mostrando é que é na igreja que começa, você falar de Jesus, você compartilhar o que Jesus está fazendo na sua vida do seu jeito, e nosso papel é ajudar essas pessoas a crescer no Senhor. Nosso compromisso é mostrar para eles, olha, é isso mesmo, continue falando o que Jesus fez para você. Continue falando os sonhos que você teve para irmãos, das revelações que você teve aqui no corpo de Cristo, porque Deus está te usando, é aqui mesmo que começa. Paulo passou um bom tempo ali, no meio desses irmãos fazendo isso, até que ele foi liberado pelo Senhor. Diz que mais tarde a gente vai chegar até aí, o Espírito Santo disse assim, separe para mim. Quem? Os que estão sentados sem fazer nada? Não. Paulo e Barnabé. Por quê? Porque eles estão ativos, porque eles estão fazendo a obra de Deus, dentro do corpo, dentro da igreja. Eu quero enviá-los. Irmãos, Deus não é irresponsável, Deus não vai enviar ninguém que não está pronto, ou que não quer estar pronto. Deus vai olhar e vai falar assim, eu estou vendo o jeito que você faz. Na nossa igreja há inúmeras formas de você servir a Deus. Grupos de conexões, altar, tantos lugares que o Espírito Santo vai te usar aqui no meio do irmão. E aqui você vai ser treinado, moldado. Falar do que Jesus está fazendo por você. Então, há várias pessoas salvas, mas que ainda não tem essa característica de alguém que está convertido. Porque não tem coragem, não querem fazer, não se envolvem nisso, não é para mim, é para todos. Quando Jesus diz, ide pelo mundo, e alguns de vocês pregar o evangelho a todas as criaturas. Foi isso que ele disse? Os que quiserem, foi isso que ele disse? Os que sentirem, não, a todos vocês, eu estou enviando ao mundo, para pregar as boas novas do Evangelho. Característica de alguém que é essa aí que Paulo tem. Atos 9, versos 19 e 20, eu já li. Saulo passou vários dias e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Última característica de alguém que se converte. Na conversão a pessoa é chamada a sofrer por causa do Evangelho. Eu tenho que aqui dirigir as palavras a todos os que não são cristãos, tantos que me assistem como os que estão aqui. Me perdoe se estão pregando um evangelho mentiroso para vocês. Que o crente não sofre, que o crente não passa por problemas, que a sua vida só vai ser um mar de rosas, ou seja, um evangelho diluído. Me perdoe. Isso não é verdade. Porque o próprio Cristo nos instruiu que não seria assim. Os próprios discípulos são provas claras que isso não é verdade. Paulo, quando foi chamado, já foi dito para ele, você vai sofrer. Todos os discípulos foi esclarecido para eles. O Pedro, quando conversava com Jesus, capítulo 21 de João, você vê que Jesus falou, você vai morrer por causa do meu nome. E a gente tem que entender isso. O pastor pregava semana passada falando, se chegar uma perseguição, e se for preciso essa perseguição, para a igreja tomar jeito, foi o que ele falou, que venha a perseguição, que venha, que as pessoas, a gente viu essa semana a Irlanda aprovando por voto público o casamento de pessoas do mesmo sexo, e eu falava com a minha esposa, na hora eu falei, vamos orar pelos pastores que estão lá, pelas igrejas, porque agora um casal do mesmo sexo vai chegar nesse lugar e falar assim, nós queremos nos casar, e a lei do país permite que a gente se case, eu não sei como é a constituição daquele país, se protege ou não, mas eu falei, grande perseguição vai começar nesse país. E eu estive pensando, e quando chegar a nossa vez? E se chegar a nossa vez? Estamos prontos a sofrer por causa do Evangelho? Ou vamos pular fora? Quando você se converte ao Senhor, você está pronto para tudo. Então esse Evangelho que estão pregando por aí, que é só mar de rosa, que é só bênção, que é só desfrutar, é só prosperidade, isso não é verdadeiro. Porque se preciso for, a gente vai pagar o preço pela nossa fé, se é alguém que foi convertido. Por quê? Porque o coração dele não é deste mundo. O prazer dele não está neste mundo. A riqueza dele não é deste mundo. A esperança dele não é deste mundo. Ele está olhando para o autor e consumador da sua fé. É lá que é o prêmio maior, é lá que é o grande gozo, é lá que é a grande esperança, é lá que ele vai regozijar para todo sempre. No mundo a gente tem momentos de alegria, momentos de glória, momentos de paz. Mas no mundo, no céu, é para sempre.
Então, se for preciso nesse mundo, por causa dele, que venha. Passar por alguma luta, por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, por alguma perseguição, que venha. Ananias, quando chegou para ele, Paulo podia ter dito: eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que você vai enxergar de novo, que você está salvo. Mas a má, te prepara. No próprio capítulo 9, verso 23, diz que decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo o quê? Matá-lo. Possivelmente amigos que andavam com ele. Esse cara se converteu, esse cara está diferente, ele agora faz o que ele estava contra. Eu conversava ontem no parque com algumas pessoas, e eu já estou quase terminando, mais 10 minutos, 20. Eu quase não prego domingo, vocês têm que ter desconto. Não é, pastor? Eu prego só sexta, é 25, 30 minutos. Quando eu chego domingo, eu estou cheio de gás. Quando chegou, eu conversava com esses irmãos, falei assim: irmãos, eu me lembro quando eu me converti, eu era motivo de chacota na minha família. Eu e a Cris fomos para o Brasil numa época terrível, eu me converti em 1993, e quando a gente chegou lá, tinha tido um escândalo em uma das igrejas grandes do Brasil, onde foi filmado como o pastor ensinava as pessoas, vocês sabem o que eu estou falando, a pegar dinheiro dos outros. E a gente chegou lá: vocês estão dando dinheiro, pastor, vocês também estão igual a eles, e crítica, e perseguição. E eu falava: ai, que difícil, mas pela graça do Senhor a gente suportou todas elas, sem gritar, sem escandalizar, sem brigar com ninguém. A gente orava, falava: oh Deus, me dá graça para a gente suportar isso. E com o tempo a gente foi ganhando credibilidade diante da nossa família. Eu e minha esposa fomos os primeiros convertidos da nossa família. Hoje a grande parte dos meus irmãos, primos, parentes, são tudo crente. Eu mostrei para o pastor há pouco tempo atrás um escrito na sobrinha minha, dizendo que por muito tempo nós fomos espelho para ela. Ela não crente, via a nossa vida, a forma que a gente tratava um ao outro, o nosso amor, o nosso compromisso, nossa paixão por Jesus, e ela dizia assim: diga para o tio Max que muitas vezes eu olhei para ele como um espelho de pai, mas não conta para o meu pai. E ela falou: obrigado pela vida de vocês. Eu pegava os CDs de vocês escondidos e eu ouvia, e o Espírito Santo falava comigo. Hoje ela é salva, ela é serva do Senhor, mas não foi fácil. Então, quando você se sentir perseguido por causa de Jesus, e a gente vai começar uma série daqui a um tempo maravilhosa, eu gosto de falar tudo que a gente fala lá dos pastores, é bom demais as bem-aventuranças, e você for perseguido, glória seja dado ao Senhor, e você é bem-aventurado. Então não fique preocupado: você agora é um Bíblia, você está na igreja, está dando dinheiro, pastor, amém, estou mesmo, ainda que um dia você está lá do meu lado, levantando a mão, cantando, tudo que você está falando você vai ser, porque eu estou disposto a sofrer por causa de Jesus. Eu não vou brigar, não vou discutir, eu vou estar aí só orando por você, e quando a sua vez chegar eu vou estar do teu lado. E aí, o que você achou? Jesus é demais. Amém? Meu concunhado, policial da Rotan no Brasil, foi policial junto comigo, cara durão, criticava tudo. Quando Jesus pegou ele tinha acabado de voltar no que a gente chama no Brasil de um encontro, e eu preguei várias vezes para ele, e eu estava lá no dia que ele voltou desse encontro, ele me viu assim, ele saiu correndo, um cara grandão, forte, eu digo: mas Jesus é bom, e ele me abraçava. Aí eu olhava, deixei de chorar, e depois eu limpei assim as lágrimas assim: é mesmo? Te falei? Aí ele: você estava certo. Eu falei: Jesus é tremendo. E é bom quando Jesus pega esses durão que criticam o Evangelho, que fala do Evangelho, que persegue o Evangelho, os Saulos de Tarso da vida, quando se converte: que bom, que bom. Na comunidade brasileira: fulano está indo na igreja agora, que bom. Espera que a vez dele vai chegar. Para na conversão a pessoa está disposta a sofrer. Jesus disse em João 16:33: temos dito isso para que de mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Teria muitas coisas para falar, mas eu acho que eu deixei um ponto bem claro aqui para vocês hoje. Há várias coisas que determinam que alguém está convertido. A pergunta que eu faço para vocês é muito óbvia. Primeiro, você já teve esse encontro com Jesus? Você já entregou seu coração para Ele, já foi salvo? Já reconheceu, como Paulo reconheceu, que esse Cristo ao qual ele perseguia, tanto falava, tanto que queria ver longe dele, é a verdade, é o caminho e a vida?
Se você já fez essa decisão, você já fez a melhor decisão da sua vida, você está com sua morada garantida, é isso que a Bíblia diz. Você não tem que fazer mais nada.
como eu preciso, como você precisa, do poder que vem do alto para a gente viver isso. Sem o poder do alto, a gente não pode. Por isso que Paulo creu, foi batizado e foi cheio do poder de Deus. Pai, faz conosco, Senhor, o que o Senhor fizesse com Paulo. Poder nesse mundo, Pai, para impactar vidas, que a nossa conversão, que a transformação do nosso caminho, do nosso caráter, da nossa forma, Senhor, de viver, possa, Senhor, trazer, Senhor, genuína, Senhor, fé no mundo, que as pessoas possam olhar para nós e ver verdadeiramente que o Senhor é o Filho de Deus e que o nosso encontro contigo foi algo real. Por toda a igreja eu oro, Pai, muito obrigado por esse dia. Se você precisa de a paz do Senhor, nós vamos abrir esse altar agora, o tempo que for preciso, para a gente orar por pessoas que querem isso, que precisam disso, em nome de Jesus.